Vamos prosseguir. Eu quero concluir o estudo sobre dízimos e ofertas nas Escrituras, a doutrina da mordomia cristã. E nós vamos para 2 Coríntios, capítulo de número 8. 2 Coríntios 8. 2 Coríntios capítulo 8. Antes de lermos, nós vamos orar e pedir ao Senhor que nos dê entendimento da sua palavra, né? Oremos. Santíssimo Deus, nós louvamos o teu santo nome por esse momento, por esse dia, o dia do Senhor, reservado para o culto, para o descanso, reservado, ó Deus, para esse encontro bendito e santo contigo mesmo. Te louvamos pela sua palavra, que já foi lida e continuará sendo lida, mas nesse momento precisa ser também explicada. Então fale ao nosso coração, nos ensine, nos instrua, de maneira que a nossa mente esteja presa, cativa a ela, a palavra, e dirigida pelo teu santo e bendito Espírito. Ensina-nos então, traz correção, ânimo, força, disciplina, se for o caso, mas que tudo coopere, ó Deus, para o bem da sua igreja e para a glória do seu santo nome. Ouça-nos e atenda-nos, pois te rogamos em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém. Bom, relembrando, nos domingos passados, eu tratei sobre o dízimo no Velho Testamento, né, no domingo retrasado, e quando chegamos no Novo Testamento, eu mostrei que, por conta da vinda de Cristo, o dízimo do Novo Testamento não é igual ao do Velho, né? Houve uma mudança. Então, se alguém nos perguntar, existe dízimo no Novo Testamento? A resposta é que não existe, porque o dízimo está relacionado ao Velho Testamento e, basicamente, a lei cerimonial que amparava o ministério levítico, os levitas. Os irmãos lembram disso, né? Eu expliquei bem, falei, você tem mais de um dízimo no Antigo Testamento e tudo mais. Agora, como é que funciona o Novo Testamento? O Novo Testamento, o dízimo será substituído pela prática da oferta. E aí foi quando eu tratei, ou iniciei isso domingo passado, que a prática da oferta é exatamente o instrumento pelo qual Cristo se utiliza para sustentar a sua igreja. Os irmãos também devem se lembrar que, com base em Hebreus capítulo 7, o verso 12, que lá diz que quando muda-se o sacerdote, muda-se a lei. Então aquele texto é a base para a mudança da lei cerimonial. Antes o sacerdócio era levítico, agora o sacerdócio é de Cristo. Então mudou-se o sacerdote, muda-se a lei, né? E então, dentro dessa nova lei de Cristo, os cristãos não dizimam mais. Você pode usar ainda a palavra dízimo, mas desde que com esse entendimento, né? Os cristãos não dizimam ou não ofertam mais no Novo Testamento como no Antigo. No Antigo era para os levitas. Agora a oferta, os dízimos, eles são trazidos ao próprio Cristo, porque ele é o único sacerdote da igreja em todo lugar. E esse dízimo, essa oferta, esse dinheiro, Cristo utiliza para dar sustento à sua igreja. A igreja, ela tem várias obrigações, eu vou mostrar aqui, e é por meio delas que Cristo é glorificado, é honrado na terra e a sua palavra também é propagada no mundo, tá bom? Bom, vamos adiante então, né? Eu vou tratar primeiro da instituição da oferta, né? Que é a base, e depois a gente vê as obrigações, tá? Eu quero ser breve também, porque eu já tratei um pouco sobre isso, né? A instituição da oferta, ela não ocorre em Atos. Atos, você tem a prática da igreja, né?
Atos você tem uma prática. A instituição da oferta ocorre-se aqui em 2 Coríntios 8 e 9. Por quê? A igreja de Jerusalém estava passando por dificuldades financeiras. E Paulo está juntando uma oferta para levar para aquela igreja. Como é que, agora que não tem dízimo, como é que Paulo vai fazer isso? Então ele vai trabalhar exatamente a questão da oferta, tá? Voluntária, de amor, de coração. Então vamos lá, né? Eu vou ler o texto, depois a gente explica alguns pontos importantes. Primeiro, 2 Coríntios 8 diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a palavra, mas também o querer, convém isto: completai agora a obra começada, para que assim como revelastes prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Veja que ele, nesse verso 12, segundo o que tem, não tem, o homem, é aqui aonde ele começa a estabelecer de fato as ofertas, como agora a lei de contribuição do Novo Testamento. Tá? Eu vou falar mais sobre isso. Vamos continuar. Verso 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga. Preste atenção nisso aqui. Mas para que haja igualdade. Naquele período você tem várias perseguições e você tem diversas coisas pelas quais impedia que os crentes dizimassem, se fosse pela lei do Antigo Testamento. Muitos tinham que sair de suas terras por conta das perseguições, até mesmo entre os gentios, como no caso de Tiago, quando ele escreve lá acerca dos ricos, o pessoal trabalhava e os patrões não queriam pagar, alegando que é porque eles eram hereges. Então não havia a mínima condição de dizimar igual do Antigo Testamento, né? E também tem o fato de que o dízimo era da terra e não da pessoa no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra que é o contrário. A oferta é do indivíduo e não da terra ou do seu lucro. Então, por essa razão, ele diz que o homem tem que dar conforme o que tem e não o que não tem. Ou seja, por mais que houvessem perseguições, por mais que houvesse uma série de contratempos que atrapalhassem as finanças, mas ainda havia coisas pelas quais eles podiam tirar e contribuir, porque haviam outros que estavam em situações piores do que a deles.
Então, ainda há, é a palavra de Paulo. E no verso 13, quando ele diz que para que esse modelo da oferta, quando ele diz porque não é para que os outros tenham alívio, ou seja, vocês vão dar para que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga. Não é para isso. É para que haja igualdade, ou seja, nós vamos nos lembrar que no Novo Testamento a igreja é um corpo. Então, sendo um corpo, ela precisa que todos os seus membros igualmente sejam supridos. Então, os que têm mais precisam socorrer os que têm menos. E é dessa maneira que vai haver igualdade. Porque os que têm mais tiram do que se tem a mais e dão para os que não têm, que agora passarão a ter, de maneira que todos terão. Então, a base da oferta no Antigo Testamento não é a sobrecarga, é exatamente a igualdade, o alívio comum de todos. Tá? Verso 14. Suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles. Então veja, mesmo que houvesse perseguições, não havia perseguição igual em todos os lugares. Deus deu a uns mais, a outros menos. Para quê? Para que os que tivessem mais pudessem socorrer os que tivessem menos. É o que Paulo diz, né? De modo que a abundância daqueles venha a suprir a vossa falta e assim haja igualdade. Ou seja, pode haver um outro tempo onde Deus traga perseguição sobre vocês e alívio sobre eles. Então eles vão ter o mesmo dever para com vocês e para que sempre haja igualdade no corpo, né? Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Então, a questão sempre da igualdade e do socorro. Então, aqui está a instituição da contribuição no Novo Testamento. É a oferta que deve ser segundo as posses, que deve ser voluntária, que deve ter abundância de alegria, que deve ter prontidão no querer, que deve ter presteza em fazer isso. Tá? Aqui é onde se encontra a instituição da oferta. Percebam que o apóstolo Paulo não estabelece um valor de contribuição. No Antigo Testamento você tem um valor mínimo de contribuição. O dízimo é o mínimo, né? Ele não é o teto, ele é o piso, ele é o mínimo. Então, no Antigo Testamento, o mínimo de se contribuir na igreja era o dízimo, 10% da terra, dos frutos da terra. No Novo Testamento, você não tem um valor estabelecido, uma porcentagem estabelecida. Veja que a mudança é radical. Ele sai da obrigação da lei, aonde tem a lei que deveria se dar, e entra agora dentro do coração do indivíduo, na irmandade, na obra de Cristo por nós. Então, qual é o exemplo que nós temos para ofertar na igreja? É o próprio Cristo, como ele diz no verso 9. Ele era rico e se fez pobre, para que pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Então, o exemplo é o de Cristo. Ou seja, foi exigido de Cristo para a nossa salvação 10% da sua força, do seu poder e da sua vida? Não. Foi exigido de Cristo quanto para nos salvar? Toda a vida dele. Então, a base da contribuição no Novo Testamento é o exemplo do próprio Senhor Jesus. Ele é que é o exemplo e a base para as contribuições no Novo Testamento, tá bom? Bom, talvez alguém diga assim, pastor, e o que é que eu vou fazer agora? Antigamente eu devolvia meu dízimo, e agora? Você pode continuar fazendo isso. O que você não pode fazer é com base na lei do Antigo Testamento. A sua oferta pode ser 10% do que você ganha, ela pode ser 11%, ela pode ser 12%, tá? Pode ser menos. Mas o princípio do Novo Testamento é que todos têm que contribuir.
Como o verso 12 mesmo diz, é para que haja igualdade e não peso. Quando uns contribuem e outros não, há peso. Eu falei disso domingo passado. Quando todos contribuem, haverá igualdade. Tá? Haverá igualdade. Então, segundo as suas posses, com abundância de alegria, ou seja, tem gente que dá porque é um dever. Não dê, Deus não recebe. Se você não vai dar por amor, não dê. É melhor você ficar com seu dinheiro e viajar para Miami, porque Deus não quer. No Antigo Testamento, você poderia até dar sem coração, porque você tem a força da lei. O princípio é dar com amor, mas você poderia até dar sem isso, mas é a força da lei. No Novo Testamento, você tem a lei do amor de Cristo, que deve nos levar a contribuir. Então, alguém dá com pena, dá por obrigação, isso Deus não aceita, tá? Deus não recebe. Ou você dá com amor, com abundância de alegria, por entender a obra de Cristo na sua vida. Se você não tiver essa disposição no seu coração, não dê. Os nossos envelopes depositados no gasofilácio, eles têm que ter muito mais alegria de dar, abundância de prontidão, generosidade do que dinheiro. Rapidinho. Se você colocar no gasofilácio o seu envelope cheio de dinheiro e ausente de alegria, ali não tem serventia nenhuma para Deus. O dinheiro pode ser usado na igreja, mas vai ser usado nas paredes. Mas não há da parte de Deus a ação de receber. Não há. Tá? Então, os nossos envelopes, eles têm que ter o dinheiro, que é das nossas ofertas ou dos nossos dízimos, conforme queiramos. Eu vou já falar um pouco sobre isso. Mas eles têm que ir cheios, transbordantes, se derramando de prontidão no querer fazer aquilo, de prontidão em participar da igreja de Cristo, em entender que a igreja, quando eu digo igreja, não é a igreja prédio, mas é a igreja como instituição de Cristo. É algo mais importante do que outras coisas. Ele tem que ter abundância de alegria em fazer isso, ele tem que ter prontidão no querer, ele tem que ter presteza, tá? Ou seja, disposição de servir ao outro. Então, o envelope tem que estar pesado disso, tá bom? É bem pesado mesmo, tá? E o dinheiro conforme as nossas posses. Como eu disse domingo, não é conforme o que nós lucramos, né? É conforme as nossas posses, é o que nós temos. Talvez você ganha 1.000 e precisou de 1.500 naquele mês para sobreviver. Oferte do mesmo jeito. Não é quanto você lucra, é as suas posses, é o que você possui. Se você teve condições de cobrir as suas despesas além do que você ganha, você tem. Não tem? Então oferte ao Senhor, tá? Não é lucro, é posse, é o quanto você possui. Você possui pouco, pouco se dá. Você possui muito, muito se dá, tá? Muito se dá. Estava até conversando com o Valdec uma vez e a gente tratando sobre isso e é mais ou menos assim, né? Ele me falando dele, né? Como ele faz. Como é que ele, que é o dono da empresa dele, estipula que o salário dele é igual dos funcionários dele? Aí ele vai então ofertar ou dizimar conforme isso, né? Vamos supor, ele estipula que ele precisa para viver R$1.000, mas ele gasta 5 por mês. Então ele vai ofertar ou dizimar conforme aqueles 1.000, que é o que ele acha que ele precisa para viver. Então estava conversando sobre isso, né? Na verdade, esse tipo de postura é a postura de quem não quer dar. Então, quem não quer dar, é melhor não dar.
Porque dar dessa maneira, além de não ter o coração pronto para dar, além de não ter abundância de alegria, ainda comete um outro pecado, a mentira. E a Bíblia diz que a mentira, ela é filha de pai e mãe de Satanás. Então, todas as vezes que nós ofertamos ou dizimamos de maneira que nós estamos enganando a Deus, nós estamos louvando a Satanás. Deu para entender? Enquanto a gente tributa honra, glórias e poder a Deus, quando a gente faz isso de maneira que estamos enganando a Deus, nós estamos dizendo: louvado seja Satanás. Tá? Então, não é lei, é prontidão no coração, é amor a Cristo e ao seu povo, é amor a Cristo e a sua palavra, é amor a Cristo e a sua igreja. Então, prontidão no coração. Quanto é que eu vou dar? Conforme as minhas posses. Eu disse domingo passado, nós temos na igreja 110 membros no hall, mas só tem uns 90 que você pode contar. Esses 20 pode tirar, que tá lá só para enfeite, né? É só uns 90 mesmo. Então, eu dei um exemplo disso, né? Contando no geral, que a gente sabe que tem mais e tem menos. Mas no geral, contando no geral, se nós ofertássemos ou dizimássemos segundo o modelo do Novo Testamento, com prontidão e alegria no nosso coração, digamos que cada um contribuísse com R$200 por mês. 90 dá quanto? 18 mil. Com 18 mil nós poderíamos abrir pelo menos uma congregação, tendo um pastor fixo ali, com todas as despesas de aluguel, de casa, de prédio e tudo. Estamos fazendo missões? Estamos. Está evangelizando? Está. Está honrando a Cristo? Está. Não está? Se tivéssemos essa arrecadação, era necessário como é o nome? Fugiu a palavra, rapaz, agora? Campanhas? Não, porque você tinha de onde tirar. Agora, quando não tem, aí precisa, faz campanha. Quem ainda dá nas campanhas? É quem já devolve. Então há carga, peso, não há igualdade. Não há igualdade, né? Nas sociedades internas, quem são os membros das sociedades internas? São os membros da igreja, quem já oferta, quem dizima. Quando a sociedade interna precisa de dinheiro, vai pedir a quem? Aos próprios membros que já contribuem na igreja. Então você tem o quê? Sobrecarga. Sobrecarga. Os que contribuem estão sendo extremamente sobrecarregados por conta daqueles que não contribuem. Ora, a sociedade, eu vou tomar a sociedade interna como um exemplo. A sociedade interna, ela é um órgão de quem? Da igreja. Como é que ela precisaria pedir dinheiro aos seus próprios membros se esses que já são membros da igreja já contribuem para isso? Será que se nós fizéssemos, será que se nós contribuíssemos, todos contribuíssem segundo as suas posses, nós não teríamos condições financeiras de ter sociedades internas mais fortes, com mais programações, com mais eventos, sem pedir R$1 aos seus membros? Teríamos. Agora mesmo vai ter um congresso em Salvador para professores que tratam com crianças, né? Eu quero até enviar alguns. Tem um custo. Mas esses professores da escola dominical já servem a Deus com seus dons. O que é justo? Justo era a igreja ter condições financeiras de enviá-los. Porque eles vão aprender para servir aonde? Na igreja. Agora, quando a igreja não tem condições financeiras, só tem duas opções. Ou ela não manda, ou se ela manda, ela tem que fazer o quê?
Tem que pedir. Vai pedir a quem? A quem já contribui. O que é que acontece? É mais sobrecarga. Estão entendendo como a prontidão no querer, a abundância de alegria vai fazer com que a igreja seja completamente diferente? Vai fazer. Vai fazer com que ela seja diferente. Eu vou dar um outro exemplo disso. Nós temos aí, esse é um exemplo. Nós temos aí Ramirabi que precisa fazer uma cirurgia, né? Por baixo, a cirurgia em ambos os lados, porque ele precisa de ambas as pernas, fica em torno aí de uns 30 mil reais. Ele não é o único que precisa disso. Isso só faz em Salvador. Os hospitais de Salvador não querem atender ninguém de fora do município, porque já tem uma demanda grande lá. Para isso acontecer, nós vamos ter dois caminhos. Ele dar entrada aqui e esperar, antes que morra, que surja uma vaga. Outra, ele mentir e arranjar um comprovante de residência lá de Salvador para conseguir. O que é lícito fazer? É ele mentir? Não. Ele tem que procurar meios aqui para que ele consiga de forma legal. Agora, se digamos que a igreja tivesse essa arrecadação, será que em 5, 6 meses nós não teríamos condições de custear uma parte dessa cirurgia? Teríamos. Teríamos. Assim como já aconteceu com outros aqui que precisaram de pouco e a igreja pôde. E o valor foi pouco, mas o benefício foi tão grande quanto o dele, se ele tivesse. Então, se a igreja tivesse esse comportamento, essa disposição de coração de contribuir conforme o que Deus tem nos dado, e não essa questão de lucro, mas conforme o que Deus tem nos dado, com prontidão, com alegria, nós teríamos condições de nos programar. Não, vamos nos programar, todo mês nós vamos tirar tanto, depositar numa poupança, quando for tal tempo a gente vai ter tanto, faz uma perna, passa outro tempo, faz outra, e nós socorreríamos o nosso irmão. Ah, pastor, e se ele sair da igreja? Meu filho, a Bíblia diz, faça o bem e não olhe a quem. Dê a graça, porque ela é dada a Deus. Ele não estaria sofrendo, não estaria do jeito que está, a família não estaria passando por privações e por aí por diante. Então, falta-nos disposição de amor e de querer, e de dar conforme as nossas posses, tá? Conforme as nossas posses. Então, é uma oferta voluntária de amor que deve ser dada. E essa oferta voluntária, ela vai ser usada por Cristo para a manutenção da sua igreja em todo o mundo. Bom, oi. Olhe, eles estão certos. Na verdade, eu não queria tratar disso não, mas já que você tocou, é o seguinte. A doutrina sobre o dízimo, ela foi ficando e poucas vezes foi tratada dessa maneira, né? Mas a nossa igreja, historicamente, a igreja presbiteriana, historicamente, sempre ensinou a contribuição pela oferta. Na reforma, nos puritanos, sempre ensinou. Houve diversas questões dos puritanos, porque como lá na época a igreja estava ligada ao Estado, o Estado estava exigindo o dízimo, como se fosse um imposto. E os puritanos questionaram sobre isso. Nos Estados Unidos, que é a nossa matriz, a nossa mãe, foi a igreja americana, a prática sempre foi a prática de ofertas. Inclusive o pastor Augusto Nicodemos deu um exemplo de quando ele esteve lá agora, há um tempo atrás, as igrejas presbiterianas que ele frequentava, eles faziam assim, eles faziam um orçamento, como nós fazemos, de tudo que vai se gastar naquele ano.
já com previsões além, né, de emergências. Mas lá isso é um exemplo, mas só para mostrar que ele já sempre ensinou-se isso. Então fazia-se aquele orçamento, vai se gastar quanto? Vamos supor, 200 mil reais no ano. Quantas famílias nós temos na igreja? Nós temos 50 famílias na igreja, então divide os 200 mil pelas 50 famílias, cada um recebe a sua porção. E as famílias, conforme as suas posses, traziam as suas ofertas. Famílias mais ricas ofertavam tudo de uma única vez. Vamos supor, tocou 20 mil para aquela família, 20 mil reais. Então a família fazia o cheque dos 20 mil. Outra família que não tinha tantas posses como aquela, dividia. Não, eu vou dar os 20 mil em 5 vezes. E por aí vai. Mas contribuíam, ofertavam, não faltava dinheiro. A prova disso é que a nossa igreja existe por conta disso, não faltou dinheiro, né? Nós temos aqui pertinho Wagner, uma imensidão de terra foi comprado com dinheiro dessas ofertas, tá? A igreja da Mangueira, aquele lugar que está lá, foi comprado com dinheiro de oferta. A igreja do Rio de Janeiro, e tudo foi dessa maneira. Aqui foi assim, não veio dos Estados Unidos, mas foi assim, com ofertas. Então, as propriedades que a nossa igreja hoje tem no Brasil, a IPB tem no Brasil, mais da metade delas foram compradas com as ofertas vindas das igrejas americanas. Então, assim, isso é um modelo. É um modelo, tá? Eles pegaram o orçamento e dividiram. No nosso caso, nós não podemos fazer isso, tá? Por que a gente não pode fazer isso no nosso caso? Primeiro, a nossa economia não é igual a de lá, né? A de lá praticamente não tem inflação. Nós temos uma desigualdade muito grande comparado a lá, financeiramente. Então, o que nós podemos fazer é o que já temos feito, a contribuição mensal daquilo que Deus vai nos dando. Mas é só um exemplo. As igrejas na Europa, o pessoal não oferta 10%. Como eles são muito ricos, eles ofertam 5%, 7% do que eles possuem. E esse dinheiro era suficiente para financiar as missões no mundo, como foi feito. As missões no mundo inteiro, antes de nascer nos Estados Unidos, nasce na Europa. Nós temos o pastor presbiteriano que veio pelo comitê de Londres, o comitê, naquela época o nome da agência de missões era comitê. Então veio pelo comitê de Londres, o Robert Calley. No nosso cenário é cheio de hino da mulher dele, a Sarah Calley. Então ele primeiro foi evangelizar na Ilha da Madeira, em Portugal, foi expulso pelos portugueses, né? O pessoal que se converteu de lá foi para Nova York, e boa parte das igrejas presbiterianas que tem em Nova York é de portugueses daquela época. Ele veio para o Rio de Janeiro, é o primeiro missionário presbiteriano no Rio. No Brasil, ele chega aqui em 1855, no Rio de Janeiro. Então, esse dinheiro vem de onde? Vem de lá. Mas eles têm muito, então, se eles ofertam 5%, 7%, é suficiente. As missões na Índia, na China, Hudson Taylor e tantos outros, tudo foi de lá. Depois foi que saiu dos Estados Unidos e correu o mundo também. E agora, há uns 40 anos para cá, você tem a Coreia do Sul, que é o país que mais envia missionários. Eles têm em média 30 mil missionários no mundo, né? Eu tive professor que era missionário coreano lá em Teresina, e por aí vai. Então, cada lugar tem o seu jeito de ser, mas o princípio é o mesmo: prontidão, alegria em dar, generosidade, ofertar conforme as nossas posses, com amor a Cristo e com amor à sua obra. Geralmente a gente aprende que a maioria aqui não sei, a oferta era voluntária e dízimo a gente dava, tem uma obrigação. Não que essa obrigação fosse pesada, mas o dízimo a gente não podia ficar sem dar. A oferta eu dava se eu quisesse. Aí a oferta
Nós fomos ensinados assim. Aí, por exemplo, por que eu falei disso quando ela tocou na Cristã do Brasil? Essas igrejas, elas nasceram dentro das nossas igrejas. São inconformados que saíram e fundaram suas denominações. Então, muita coisa que eles fazem de certo é porque eles foram ensinados. A Maranata, né? Agora todos eles são heresias, porque eles creem que são a única igreja no mundo. Vai ser um problema quando eles chegarem no céu, né? Porque só eles é de Deus, o outro só eles é de Deus. Chega lá e vai dizer, não, nenhum de vocês. Porque rejeitaram Cristo e preferiram a denominação. Se eu sou salvo pela denominação, eu rejeitei Cristo, né? Mas isso aí, eles que se entendam com Deus. Então, por que eles fazem isso? Porque foram ensinados. Entendeu? O indivíduo que plantou a Cristã do Brasil, ele era um italiano, mas que veio dos Estados Unidos e veio das igrejas históricas, que são as nossas, presbiteriana, batista, metodista. Eu não lembro mais de onde ele veio. Então, por que eles fazem isso? Porque foram ensinados. Entendeu? Foram ensinados. Agora, no Brasil, eu não sei porquê, mas foi se tornando uma prática e ficou. Agora não me pergunte por que eu não sei. Mas eu vou já ler a Constituição para vocês, que mostra o entendimento da nossa igreja no ano de 1951. Até lá eu posso falar com base em documentos. Depois disso, eu não conheço documentos sobre isso. Né? Não conheço. Não estou dizendo que não exista. Eu não conheço. Né? Bom, diga, Fredson. É verdade. Nós somos colonizados por pessoas tementes a Deus. Infelizmente, no nosso lindo, maravilhoso país é diferente, né? Muitas vezes a cachaça aí por causa da chuva, cada dinheiro aí oferta de pessoas e tudo é destinado àquela população que sofreu por causa de algum problema aí da natureza, assim. Infelizmente, muitas vezes nem chega lá, se chega pela metade, tem anos se arrastando pessoas que precisavam desse morativo que foi destruído pelas águas, muitas vezes estão morando aí de favor, infelizmente, nossa. É verdade. Lá eles têm uma disposição mesmo de contribuir. Até para fazer uma comenda, por exemplo, você estudou em uma escola, uma universidade, assim, aí você se torna rico, uma parte da sua riqueza é destinada àquela universidade, justamente para formar outras pessoas. No Brasil, se o cara enriquece, ele quer que os outros ricos fiquem pobres para ele ser o único. Diga, Zé. Mas é verdade, isso é verdade. O Mackenzie, o nome Mackenzie, que não foi o John Mackenzie quem fundou o Mackenzie, lá em São Paulo, né? Ele era um advogado que não casou, não teve filhos, aí antes de morrer ele fez o testamento, doou toda a herança dele para a igreja no Brasil, para construir uma universidade do Brasil, uma universidade de engenharia. Por isso que o primeiro prédio do Mackenzie é o prédio de engenharia, né? Então, assim, se fosse outro, não ia fazer isso. Ia preferir deixar para o governo do que dar para alguém, como a gente vê muitos no Brasil, né? Pagar, Diga, José Ferreira. O entendimento sobre um conselho na questão do dinheiro, ele tem sido nesse modelo ou parece que é um modelo antigo? Não, assim, eu entendi. Em relação à igreja, a gente tem que repassar o 10%. Eu não sei se é da questão da instituição, para que se mantenha no bairro do Alto, ou é porque no Brasil, se não taxar, a coisa não anda, tem que sair várias perguntas. Ou se o entendimento também pode estar errado, ou ninguém ainda acordou, certo? A gente fica aí vendo a igreja virar 10 anos, repassando oficialmente 5%, tá? Aquilo que a gente achou que poderia também, aí vamos pegar políticos aqui para não Sobrecarregar. sobrecarregar a igreja, tá? Mas a gente viu que depois veio um peso do documento, tem que ser 10%. Eu não sei qual a proteção, posso você estar entendendo a colocação. Se mantém-se isso em ter a função, ou ter instituição, Supremo Conselho, para que a coisa ela possa pelo menos ter um equilíbrio na coisa financeira, ou se
Eu estou entendendo. Como é que fica essa questão? Instituição, Constituição, o modelo? Olha, assim, em termos de documentação, eu não conheço a posição da igreja nesse sentido, se ela ensina oferta ou dízimo. O que eu vou dizer é o seguinte: sempre ensinou-se o dízimo. Próprio já falecido, o próprio Bonerges Ribeiro, numa revista de escola dominical de 80, sei lá, e lá vai pancada, ele tratou sobre o dízimo. Aí ele pegou os textos que eu estou dando aqui, alguns, e colocou dizendo o seguinte: olha, nós não damos mais pela lei, dá-se pela graça, mas continua sendo dízimo de 10%. Então eu acredito que o entendimento da igreja no geral seja a contribuição de 10%, tá? Vocês já devem ter ouvido falar de neopuritano, esse tipo de coisa. Bom, os tradicionais acusam todo mundo que ensina o contrário de neopuritanismo. Então, se alguém perguntar se eu sou, vocês podem até dizer que sim, né? Porque quem não ensina a oferta, quem não ensina o dízimo, eles acusam de neopuritanismo. Então, também ficou uma questão partidária. Aquilo que foi aprendido no seminário continuou, a pessoa também não teve interesse de ir a fundo e ficou, né? Agora, quanto aos 10% que a igreja manda ao Supremo, isso é por uma questão de regimento, força de lei. Força de lei, tá? A igreja, ela precisa disso, porque senão ela não tem como ser gerenciada. Várias razões. Primeiro, o nosso país é muito grande. Então, você não pode concentrar a administração da igreja em um único só local, com pessoas só daquele local para ficar barato. É um princípio nosso, o princípio da nossa Constituição, a regionalização da administração da igreja. Então, hoje, todo órgão na nossa igreja tem um indivíduo do norte, um do sul, um do centro-oeste, um do leste. Todo órgão tem que ter, com exceção de órgãos regionais, como, por exemplo, a escola 15 de novembro, lá, Garanhuns, 15 de novembro em Garanhuns. Então, aí ele vai procurar pessoas dali para colocar para gerenciar a escola, mas não pode ser um indivíduo de um único presbitério. Aí ele vai pegar um de um presbitério, outro de outro, que é para poder haver a pluralidade de presbíteros. Essa é a ideia, entendeu? No seminário, né, você tem uma junta teológica regional chamada Jurete. Então a Jurete, ela é composta pelos representantes dos sínodos. Então a Bahia tem um, o Sergipe tem outro, o Piauí tem outro, o Ceará tem outro, o Maranhão tem outro. Deveria ir até o Pará, mas não dá por conta da quantidade de membros. E assim vai, tá? Então, com exceção desses órgãos, os demais, tudo aquilo que envolve a igreja na sua administração geral, nacional, tem que ter um de cada lugar. Então isso tem custos e tal. Fora isso, você tem a administração da igreja como um todo. A igreja tem que ter contadores, ela tem advogados e por aí vai, para fazer toda para fazer toda a manutenção dela como instituição. Então o dízimo que a igreja manda para o Supremo, ele é por força de lei, tá? É mais ou menos assim, é um percentual que entendeu-se que poderia ser suportado pelas igrejas para manter a instituição no Brasil inteiro, né? Aí esse dinheiro paga-se os missionários no Brasil, paga-se missionários no exterior. Nós está lá o cartaz lá com os missionários no exterior. Nós temos acho que 170. Tem bem 150 ou 170 campos no Brasil. Compra-se terreno para construir igreja, reforma igreja, empresta o dinheiro sem juros para fazer escola, igreja, o que for. Então esse dinheiro é para isso.
Agora, o entendimento bíblico da igreja sobre dízimos e ofertas, eu acredito que seja o dízimo, pelo que eu já tenho visto, né? Agora, isso aqui não contraria a orientação da igreja. Eu vou já mostrar, porque ela não tem uma determinação sobre isso, entendeu? Ensinar o contrário não contraria a igreja, porque ela não tem uma determinação. Ela exige o dízimo da igreja, mas ela não exige dos seus membros. Eu vou já mostrar. Entendeu? Não estou falando que está representando em cada região. A classe também trabalha dessa forma, presidente nacional, mas tem as vistas De cada região. O princípio de governo da nossa igreja é a pluralidade de presbíteros. Então na SAF você tem mulheres, não tem presbíteros, mas o princípio é o mesmo, entendeu? Para nunca permitir que o poder concentre-se em um ou em uns que tenham o mesmo interesse. Porque o princípio bíblico não é a pluralidade de presbíteros nas igrejas, então os órgãos que a igreja cria também têm que seguir o mesmo princípio de governo, né? Muito bem. Então, vamos adiante. Bom, quanto a isso, deu para entender, né? A instituição da oferta. Então, você tem, por exemplo, eu vou rapidinho aqui. O verso 8 do capítulo 8. Então, Paulo diz, não vos falo na forma de mandamento, mas para provar a diligência de outros, a sinceridade do seu amor. Então, veja que o apóstolo Paulo está mostrando que não é um mandamento, não é uma força de lei, mas ele está dando o exemplo da igreja dos macedônios para a igreja de Coríntios, mostrando que eles aprenderam o princípio certo e estavam vivendo isso. E que eles precisavam aprender esse princípio e viver também. Tá? Então é a oferta de amor, a sinceridade do coração. Verso 12, de boa vontade, haver boa vontade em contribuir, né? Não ser algo pesaroso, mas o desejo no coração de contribuir, né? O capítulo 9, agora vamos para o 9 rapidinho, que aqui há um complemento, tá? Então, o capítulo 9, Paulo diz assim, né? Ora, quanto à assistência a favor dos santos, veja, o mesmo assunto, é necessário escrever-vos. Lá ele estava falando da igreja de Macedônia e dando orientações de como aquela igreja procedia, foi aquilo que ele ensinou lá. Então agora ele vai tratar da igreja dos Coríntios. Então ele diz assim, é necessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Acaia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, neste particular, não se desminta. A igreja de Coríntio, ela tem umas dificuldades, né? E parece que a contribuição também era uma. Nós vamos já ver isso no capítulo 9. Parece que a igreja, eles eram bons prestativos, mas de vez em quando tinha que dar umas cutucadas, porque a negrada estava querendo voltar para trás. Então, Paulo prossegue e diz mais, né? Não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesses preparados. Para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem despercebidos, não fiquem nós envergonhados, para não dizer vós, né, quanto a esta confiança. Porquanto julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Paulo traz um princípio importante da contribuição no Novo Testamento. A oferta de amor e de generosidade é uma arma que Deus nos dispõe para não permitir que o nosso coração se torne avarento. Então, a avareza é um pecado que é como cabelo, né? Você arranca, mas ele está sempre por ali querendo nascer de novo. Então, como é que eu vou tratar o meu coração contra a avareza? Paulo diz, contribuindo com generosidade. Então, a contribuição com generosidade é a vacina que Deus dispõe para que nós não caiamos no pecado da avareza. Então, ele diz,
expressão de generosidade, não de avareza. Então, como é que eu vou tratar a minha avareza? Primeiro, me arrependendo, entendendo que é um pecado, uma idolatria. Segundo, fazendo o contrário do que a avareza faz. Eu vou repartir, eu vou ser generoso, eu vou dar com gratidão e com alegria. Tá? Vamos adiante. Então, Paulo diz, o antídoto da avareza, a generosidade. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Por que o verso 6 ele trata sobre isso? Porque Paulo está dizendo o seguinte, a mesma promessa que Deus fez no Antigo Testamento de abençoar os que fossem leais no cumprimento da lei, Deus também faz ao Novo Testamento. Então, se você é generoso, se você é prestativo, é pronto a dá com alegria, se você ama a igreja, Deus também vai lhe abençoar. É muito simples. Assim como ele abençoou todos aqueles que na antiga aliança dizimavam, não pela lei, mas com o coração, ele abençoava, assim também ele vai abençoar todos aqueles que fizerem isso, que possuírem seus corações cheios de generosidade. Então, semeia-se pouco, pouco colhe, semeia-se muito, muito colhe, né? A ideia não é de que eu vou dar pouco para ganhar pouco ou muito para ganhar muito. Não, o que ele está mostrando é o seguinte, os que vivem com avareza têm um pecado. Certamente, enquanto estiverem com este pecado, poucas graças Deus lhe concederá, porque aquele pecado está tomando o lugar de Deus no seu coração. Os que são generosos, tanto faz ele dar pouco ou muito, mas os que são generosos alcançam mais graça de Deus, porque os seus corações estão completamente tomados pela presença de Deus. Então ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Não contribua por isso, mas contribua cada um que tiver proposto no coração. O que é para ele ter no coração? Avareza ou generosidade? Generosidade. Então, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza nem por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Então, veja que, rapaz, quanto é que eu vou ofertar a Deus? Quanto é que eu vou ofertar a Deus? Eu vou ofertar 10%. Pronto, tá bom. Mas esses 10% representa a minha alegria de dar? Sim. Então, você faz. Não, eu só vou dar a Deus 5%, nem que seja todo mês. Esse 5% representa a sua alegria de dar? Não, representa tristeza, né? Porque, vamos supor, né? Estou dando 2 exemplos. Não, representa tristeza. Então não dê, é o que Paulo está dizendo, não dê. Se é por tristeza ou por necessidade, não dê. Tem que dar com alegria. Então, supondo, nesse mês eu só posso ofertar à igreja R$100. Uma hipótese, né? Mas essa oferta, ela tem alegria de dar. Então dê. No outro, nesse mês eu já posso dar 200. Dê. A grande questão que Paulo coloca é, Deus ama quem dá com alegria. A alegria está na oferta. Você dá aquilo, pouco ou muito, com essa alegria. Então tem que pensar nisso, tá? Não por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Continuando, então diz mais. Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Ele está dizendo, rapaz, a nossa vida não é nossa. Nem o seu nome não é seu, alguém que lhe deu. Se fosse seu, você mesmo tinha comprado ou escolhido. Nem o seu nome você tem. Foi alguém que lhe deu. Né? A cor do cabelo, do olho, você não tem nada. É Deus que lhe deu. Então ele diz... Ele está, na verdade, contestando os avarentos. Então ele diz, como é que você não quer dar com alegria? Como é que você não quer ter o coração pronto a repartir? Será que Deus não pode fazer vocês abundarem toda graça? É lógico que pode. E será que se você colocar a sua vida diante de Deus, o seu coração diante de Deus e contribuir com alegria e com generosidade, será que Deus não vai fazer com que você tenha ampla suficiência
Veja que Paulo não está dizendo que Deus vai nos tornar ricos, mas ele está dizendo, será que Deus não tem poder para nos dar ampla suficiência da nossa necessidade? Tem. Jesus afirmou isso em Mateus 6. Não procurem os bens do mundo, procurem o meu reino. Porque os pássaros Deus alimenta, as flores Deus veste. Por que Deus não vai fazer isso com vocês? Então procurem o meu reino, não procurem as coisas do mundo, procurem o meu reino. É o que Paulo está dizendo. Busquem o reino de Deus e certamente Deus, que é poderoso, vos tornará amplos de suficiência, tendo o que é necessário para comer, para vestir, pagar as contas, ter moradia e por aí em diante, né? Eu acho interessante que a gente duvida muito disso de Deus, né? A gente tem uma facilidade de duvidar disso de Deus. Mas, por exemplo, tomando esse exemplo dessa epidemia que nós tivemos aqui, um bocado de rico adoeceu nesse negócio e o dinheiro dele não serviu para passar as dores dele. Não serviu. Pode ter comprado o remédio que for, não serviu. Não resolve. Aí você tem, às vezes, uma pessoa pobrezinho, mora lá na 20 de abril, estou tomando a 20 de abril por exemplo, não desprezando, mora lá na 20 de abril, uma casinha velha, todo mundo adoeceu, o cara está firme e forte, comendo até pedra, nem cárie nos dentes tem. Será que Deus não pode tornar-nos fortes também para continuarmos o trabalho, a vida e haver abundância na nossa casa? Pode. Não é o que nós possuímos que vai nos fazer fortes para termos ampla abundância ou suficiência, mas é a boa mão do Senhor. Rico morre e por aí vai. E assim, eu fico imaginando isso. Mas Deus pode nos tornar fortes e termos abundância de bens, né, daquilo que é necessário na nossa vida. Lá na nossa cidade tinha um empresário muito rico. Ele era um dos empresários mais ricos do Brasil. Tinha frota de táxi aéreo e tudo mais. Um belo dia, num acidente, bateu a cabeça, acabou tudo. O dinheirão dele não serviu para nada. Ficou como criança, a família dividiu os bens, né? E por aí vai. Os que tiveram menos ainda ficaram inimigos dele e assim foi. Morreu como qualquer outro. Passou anos e anos usando fralda geriátrica. Morreu como qualquer pobre que recebe fralda do governo hoje. Ele tinha joalherias em Miami, tinha minas, né, de ouro no Maranhão, madeireira. O cara era muito milionário mesmo. Não precisou de nada. Foi só um acidente de carro. O filho dele não teve nada e ele bateu a cabeça em algum lugar do carro e não prestou mais. Pronto. Então, se dinheiro servisse para nos fazer ter ampla abundância e suficiência, ele não passaria pelo que passou. Mas nós, sendo generosos em dar, recebemos a promessa de Deus de que haverá abundância na nossa vida, né? Abundância do que precisamos. Diz mais Paulo, como está escrito, veja que Paulo diz, ele ainda faz citação do texto do Antigo Testamento, diz, como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Isaías 55. Então Deus olhou para os pobres, deu a eles, distribuiu os bens do mundo, utilizando o seu povo para socorrer a eles e mais, a própria justiça foi dada a eles. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então Paulo está colocando que o coração grato, o coração disposto em ofertar, generoso, também vê com a nossa vida cristã.
com o nosso relacionamento com Deus, né? Tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Ora, será que Deus não pode dar pão a você? Será que Deus não pode dar semente? Pode, é o que ele diz. Ele vai fazer tudo isso e vai acrescentar justiça a você, ou seja, você vai viver em retidão, em santidade, em pureza, você estará cada vez mais íntimo com Cristo e a nossa oferta também é um instrumento para isso. Verso 11 diz assim: enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Veja que o propósito da nossa riqueza, daquilo que temos, não é para acúmulo, é para generosidade. Bote uma coisa na sua cabeça: daqui uns dias você vai embora e tudo que você juntou não vai. Entendeu? A única roupa que não tem bolsos é a mortalha, né? Aquele vestidão, hoje nem se usa mais. Ela não tem, ela só tem 4 buracos, um para cada braço, para a cabeça e para as pernas. Não tem mais nada. E se você quiser, bote dinheiro no caixão, não se preocupe, ele não vai com o indivíduo. De noite o coveiro vai lá e tira. Olha que legal. E ele está certo, vai deixar a terra comer o dinheiro. Besta quem botou, tá? Vá lá e tire. Deu a ele, né? Com a oferta. O cara vai gastar com o quê? Né? Um moço. Vai gastar com nada. Então preste atenção. Bote uma coisa na sua cabeça. Tudo que nós ganhamos, tudo que Deus tem nos dado com o propósito de sermos generosos. Não é para acumular, é para sermos generosos. Ele não está dizendo que é para você ser uma pessoa imprudente. Não, ele está dizendo que o propósito é a generosidade. Se você tem a sua poupança, está certo, tem que ter a sua poupança. Mas antes de você achar que aquele dinheiro é a sua segurança para a velhice, lembre-se, aquele dinheiro é para a generosidade. Tá? Talvez seja o seu pai, talvez seja a sua mãe que precisa, talvez seja você, seja um irmão seu. Então é generosidade. É para generosidade. Tá? Os pais que constroem herança para os filhos, eles dão aos filhos. Como é o nome disso? É generosidade. Não, é generosidade. Agora tem pais que não dão aos filhos. Ele é avarento. Só divide quando morre. Então não é generosidade. Mas os pais que constroem as coisas com o intuito de um dia dar aos seus filhos, eles estão sendo generosos ou não? Tá, rapaz. Eu vou dizer que não tá? É loucura dizer que não tá? Ele está sendo generoso. Agora o cara está lá no último suspiro de vida, o filho chega: pai, eu preciso de R$1 para comprar seu remédio. Não, não tenho não. Morra, miserável. Na hora do cara pegar o dinheiro e morra com o seu dinheiro. Não, nós precisamos aprender que as nossas riquezas é para a generosidade. Porque a verdadeira riqueza que nos acompanha é os tesouros de justiça que Cristo conquistou para nós na cruz. Esse é o que você leva quando você morre. Esse é o que nós levamos quando nós morremos. É a certeza da nossa salvação, é o perdão dos nossos pecados, é a nossa moradia eterna com Cristo. É ela. É ela. Então não junte coisas neste mundo, a não ser que seja para generosidade. Ter o coração pronto em repartir, pronto em dar. Diga. Não, não disse isso não. Esse exemplo aí, pronto, não foi isso que eu disse. Esse exemplo aí, não, mas não é para fazer isso. Esse exemplo aí é um exemplo negativo. O que eu estou dizendo é que se você junta alguma coisa nessa terra, é para generosidade. Não pode ser para avareza. É para generosidade. Se vai dar um filho a alguém, continua sendo generosidade. Entendeu? Mas não pode fazer isso e sonegar a atenção a outras coisas. Tá?
Bom, vamos adiante para terminar, que já acabou o nosso horário e ainda preciso fazer a leitura da Constituição. Verso 12. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Ou seja, está mostrando que o propósito da oferta não era só trazer comida para quem estava com fome em Jerusalém. Também significava graças a Deus, glórias a Deus. Tá? Visto como na prova desta ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Então ele está mostrando que contribuir glorifica a Deus e faz parte da nossa confissão de fé, né? Um crente avarento ele tem problemas seríssimos, porque a confissão de fé e a avareza não podem estar juntas na mesma pessoa. É o que Paulo diz. Enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Então, dar com alegria, com coração generoso, contribuir com amor, com presteza, é o modelo de oferta do Novo Testamento. Tá? De maneira rápida, a igreja tem algumas necessidades. Primeiro, ela tem a assistência aos santos, ou seja, a necessidade com os carentes, os pobres, necessitados. Esse é um texto que trata disso, né? Nós não vamos ler os textos, mas você pode ler depois. 1 Coríntios 9, a igreja tem o compromisso de sustentar os seus pastores, aqueles que pregam o Evangelho. Está lá 1 Coríntios 9 e 2 Tessalonicenses 5,12. Então está lá a necessidade, Gálatas 6,6. Então você tem a necessidade de sustentar os pobres, né? Como diz Tito 3, viúvas e por aí, órfãos. Então os carentes da igreja, ela tem necessidade. A manutenção da palavra, né? Também é uma necessidade. Então o dia da igreja, primeiramente, ele é usado para esses dois fins: a manutenção da palavra e o socorro aos necessitados. Construir um prédio, comprar um terreno, coisa dessa natureza, é importante, mas não é a primeira coisa. A primeira coisa é a manutenção da palavra e o sustento e o socorro aos necessitados, né? Pode ler 1 Coríntios 9 todo, você vai ver isso. 1 Tessalonicenses 5,12, Gálatas 6,6 e por aí vai, tá? Então, construir esse tipo de coisa é importante porque nós precisamos nos acomodar, você precisa ter segurança, então aí entra essas outras coisas. Então, as três principais obrigações da igreja são essas, né? Socorro aos necessitados, a manutenção da palavra, que entra as congros pastorais e a questão do bem-estar da própria igreja, que é, sei lá, fazer um prédio, esse tipo de coisa, comprar um banco. Então entra isso aí. Dentro da manutenção da palavra entra a evangelização, como ter um missionário, abrir um ponto de pregação, uma congregação, comprar bíblias, folhetos, entra tudo aí, tá? Então são as três áreas principais. Ou seja, igreja que quer juntar dinheiro, fazer poupança, chegar no final do ano com um saldo, nós juntamos tanto, né? Isso aí é completamente contrário ao princípio do Novo Testamento. Emprestado, não, a gente pode socorrer. Não. Isso aí não pode não. Não, tem igrejas que faz isso, mas não pode não. Não pode não. Se ela quer dar, ela dê. Se não quer dar, não dê. Mas ficar emprestar, não. Bom, a igreja pode ter também coisas, como comprar um prédio, alugar, desde que esse dinheiro entre com a finalidade de socorrer os necessitados, manutenção da palavra. Não pode comprar o prédio e ter o dinheiro para estar guardando, ou comprar outro prédio, não. Ele tem sempre que ter esse princípio, tá? Ele tem que ser empregado sempre no reino, tá? Ou
Todas as despesas. Eles dão. É uma das coisas também que é bom a gente também ter, assim, porque a gente tem uma dificuldade, às vezes, quando o senhor fala, às vezes tem algumas pessoas que podem entender também, ou querem entender de maneira errada. Quando o senhor passou essa questão de que a gente não pode ficar juntando dinheiro, eu creio que o senhor também não falou que é para a gente virar o mês todo sempre no vermelho. Ter a mordomia cristã de saber administrar, sempre pensando nos compromissos, mas não viver, né? Porque tem gente que às vezes pode querer entender, não. O pastor disse que a gente tem que viver no vermelho, tem que viver no vermelho porque não pode ficar juntando. Às vezes aí muita gente pode pensar nisso aí para tentar também. O povo às vezes é difícil, né? A gente é extremista para um lado ou para o outro. Então, a questão da mordomia cristã está também na questão das responsabilidades que tem que cumprir, né? Compromissos e tudo mais. É tanto que, quando o senhor citou o exemplo das igrejas americanas, eles faziam um orçamento de tudo quanto tinha e ainda colocava algo mais que eu tenho certeza que faz parte, né, da previsão orçamentária, que às vezes vem de imprevisto. E às vezes isso está dentro também da administração da igreja. Às vezes você tem um saldo, um pequeno saldo para você virar um mês, não quer dizer que você está sendo avarento, sim, precavendo. Não confundam. Givaldo colocou certo. Eu não estou mandando ninguém dever, não. O que eu estou dizendo é que nós temos responsabilidade na administração do que Deus tem nos dado. Agora, a disposição do nosso coração em trabalhar, em juntar, em construir as coisas, a disposição tem que ser a generosidade, não a avareza. É isso que eu estou dizendo. Na Reforma, acusam os calvinistas de terem criado o capitalismo, mas não é verdade. O que eles fizeram foi o seguinte: eles desperdiçavam dinheiro com os vícios, se converteram, pararam de desperdiçar. Esse dinheiro eles usavam para gerar riquezas e não acumulava. Então eles criavam empresas que davam empregos, as empresas traziam dinheiro e esse dinheiro gerava outras riquezas, de maneira que a igreja era suprida também por essas riquezas, os pobres e por aí vai. Então eu não estou dizendo que é para você gastar tudo que você tem, não. O que eu estou dizendo é que o propósito do nosso coração em juntar as coisas é para generosidade, não para avareza. Tá? Generosidade, não avareza. É isso, entendeu? Ser generoso não significa dizer que você vai andar com as mãos abertas e o dinheiro caindo das mãos, não. A generosidade é uma prontidão no coração em repartir. Aí vocês têm que se lembrar do que foi pregado em Provérbios, que você tem pessoas que você precisa socorrer e outros que não podem. Preguiçosos, desleixados, essas pessoas não podem, você viu lá. Mas você tem outros que estão precisando, que não são preguiçosos, desleixados ou que gastam tudo, que precisa do socorro. Aí você tem que socorrer. Então, a generosidade não é que você vai andar com as mãos abertas e os bolsos furados. Não. E nem esquecer das responsabilidades também. Isso, é isso que eu estou dizendo. A generosidade é uma prontidão em repartir. Prontidão em repartir. Você vai repartir com aquelas pessoas que a Bíblia prescreve com quem se deve repartir. Órfãos, viúvas, é um pobre, é um carente, mas pessoas que tem os princípios bíblicos. Não é preguiçoso, esse tipo de coisa. Aquilo que o Fred colocou, tem uma chuva, derruba a casa de um irmão. Por que a igreja não vai construir a casa? Tem que construir a casa dele, entendeu? Ele não derrubou para fazer outra, caiu pela chuva, né? Essas coisas. Então a prontidão em repartir, a generosidade, entra nessas coisas, tá? Bom, rapidinho, como é que nós vamos então administrar as nossas finanças com esse novo ensino das ofertas, sem sermos desleixados, também sem sonegarmos ao Senhor aquilo que de fato precisa, né, ser dado? Primeira coisa, Deus tem nos feito aumentar. Dia após dia, Deus tem nos feito aumentar. Ele tem nos suprido. Ele tem nos suprido. Deus tem nos feito aumentar. A promessa de Deus tem se cumprido antes da nossa generosidade.
Você pode olhar isso na sua vida que você vai ver isso. A promessa de Deus tem se cumprido antes da nossa generosidade. Então isso é um sinal de que podemos confiar em Deus e que podemos depender dele. Segunda coisa, a sua primeira prioridade no seu mês, quando você receber o seu salário, não é que você tem uma dívida para pagar com Deus. Não. Mas você tem que se perguntar, quando você receber o seu salário, quanto eu posso ofertar a Deus este mês? Quanto é que eu posso ofertar com alegria, com gratidão, sem ser avarento? Quanto é que eu posso? Talvez a sua oferta seja mais do que os 10%, olhando para o dízimo. Talvez a sua oferta seja somente os 10%. Mas o seu coração, eu vou ofertar ao meu Deus quanto? Oferte ao Senhor, tá? Lembre-se que nós temos que dar com alegria no nosso coração. Deus ama quem dá com alegria. Então, por exemplo, né, como eu disse no domingo retrasado, tem hoje muita gente que está ensinando que não pode devolver o dízimo, que o dízimo não é bíblico, mas porque não quer contribuir na igreja. Ah não, esse mês eu só vou dar 1% do que eu ganho. Mas com tristeza, com avareza. Não dê não, porque Deus não recebe. Como Paulo mesmo disse aqui, né? Cada um dê conforme propôs no coração. Eu estava até conversando com o Valdec um dia desse e eu até coloquei para ele, rapaz, como é que hoje eu estou na nova aliança, sou salvo pela graça, Cristo é o meu Salvador, perdoou os meus pecados, me deu o seu reino e eu só disponho no meu coração dar menos do que 10%. Não tem alguma coisa errada nisso, não? Eu tenho o céu, eu tenho Cristo, eu tenho salvação. Se eu morrer hoje eu vou para o céu, mas o meu coração só se anima a contribuir com a obra dele, só menos do que a obrigação do Antigo Testamento. Tem alguma coisa errada, não tem não? Tem alguma coisa errada. Como é que no Antigo Testamento, que o povo estava esperando o Messias, dava 10% e agora eu que já tenho o Messias, só me alegro em dar menos? Não tem um negócio de errado nisso não? Tem um verme de porco no coração chamado avareza que está lá. Tem. Como é que Deus está me dando um bocado de coisa, mas eu só me animo a dar menos do que a obrigação do Antigo Testamento? Tem alguma coisa errada, não tem não? Eu pelo menos creio que tem alguma coisa errada. Eu acredito que nós devemos contribuir pelo menos com os 10%. Pelo menos, eu acredito. Estou dizendo que é norma não, mas eu acredito que nós temos que pelo menos igualar com a obrigação do Velho Testamento. Pelo menos, igualar com o de lá. Mas que nós deveríamos devolver mais do que isso. Se nós temos mais do que eles, como é que a gente pode dar menos que eles? Então eu acredito que nós deveríamos nutrir no nosso coração a alegria de dar mais do que a obrigação que foi estabelecida no Antigo Testamento. Dar menos do que isso é com cada coração. Aí é cada coração. Mas como Paulo diz, né? Segundo Deus tiver proposto no seu coração. Eu sinceramente, rapaz, não sei não, mas Deus propôs no coração do indivíduo dar menos do que a obrigação da lei, sendo que hoje a igreja tem necessidade maior. No Antigo Testamento, a igreja era só Israel. Hoje a igreja é o mundo. Nós precisamos enviar recursos para os nossos irmãos da Síria que estão lá sofrendo, os nossos irmãos no Iraque, no Iêmen, que está tendo agora igrejas destruídas e por aí vai. Quer dizer, como é que a necessidade é maior, mas Deus só dispõe o nosso coração a dar menor? Não tem alguma coisa errada? Não tem? Tem, né? Eu acho que tem, né? Hoje nós temos uma necessidade imensa de evangelizar os ciganos, os índios, os próprios brasileiros. Então você tem aí 200 milhões de pessoas para evangelizar, um punhado de crente, mas Deus só vai dispor esse punhado de crente a ofertar
menos do que antes, sendo que a necessidade é maior. Não. Eu me recuso a acreditar, mas isso é uma posição minha. É algo meu, né? Eu entendo que é algo meu, mas eu acho que não. Outra coisa, nós temos que dar ao Senhor o que é melhor, dar o que é melhor, as primícias. Então, por isso que eu acho que não é menos, né? Nós temos que dar com sacrifício. Esse sacrifício não é de peso, mas é um sacrifício de amor, a alegria no coração. Quando alguém no Antigo Testamento cometia um pecado que era perdoado, ele levava um sacrifício a Deus. Aquele sacrifício representava a sua alegria pelo perdão recebido. Então nós temos que fazer isso também, né? Temos que entender que hoje nós ofertamos para o próprio Cristo, que mantém a sua igreja, mantém os necessitados, mantém a palavra. Então, quando fazemos isso, nós estamos socorrendo os nossos irmãos e também amando a palavra, tá? Se você fez algum voto, cumpra os seus votos, não negligencie os seus votos. Então, se você fez um voto, cumpra os seus votos, tá? Se você fez um compromisso, cumpra os seus compromissos, tá? Então, assim, isso significa ter prudência. Você vai fazer alguma coisa e aquilo que você vai fazer pode comprometer o seu orçamento, pode comprometer a sua oferta de amor a Deus. Pense um pouco nisso, tá? Hoje nós temos muita facilidade em comprar coisas. Você está fazendo um compromisso, então pense nisso. Rapaz, tal coisa não vai prejudicar o meu orçamento, não vai me colocar numa saia justa. Então pense um pouco nisso. Eu acho que nós precisamos aprender que a generosidade nos leva para a maturidade. Tá? Então pense um pouco nisso, né? Cumpra os seus compromissos, mesmo que sejam feitos fora essa questão do reino de Deus. Tá? Ofertar é sempre um privilégio, não um fardo. Tá? Sempre com alegria. E a oferta traz sempre um sentimento de amor por Cristo, pelo seu reino e pelos outros, pelos nossos irmãos. Tá bom? Rapidinho para terminar. Seção 1ª da nossa Constituição diz assim: classificação, direitos e deveres dos membros da igreja. O artigo 14 da nossa Constituição diz assim: são deveres dos membros da igreja, conforme o ensino e o espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, viver de acordo com a doutrina e a prática da palavra de Deus, honrar e propagar o evangelho pela vida e pela palavra, sustentar a igreja e as suas instituições moralmente, ou seja, com a vida, e financeiramente, obedecer às autoridades da igreja enquanto estas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras, participar dos trabalhos e reuniões da sua igreja, inclusive assembleias. Então, veja que não é um dos deveres dos crentes dizimar na igreja, mas sustentar a igreja. A nossa Constituição foi promulgada em 1951, na igreja de Alto Jequitibá. Então, sustentar a igreja é um dever dos membros. Pela quebra desse dever, qualquer membro da igreja pode ser chamado a atenção. E pela permanência na quebra desse dever, pode ser disciplinado. E pela insistência na permanência da falta desse dever, pode ser excluído. Eu estou dizendo aqui porque se houver exclusões na igreja a partir de agora, e o motivo for esse, eu não quero que a igreja tenha o comportamento que teve quando foi enviadas as cartas para os faltosos, onde o povo se compadeceu dos faltosos e não orou pelo conselho da igreja. Tá? Deixou muito triste aquilo, que estava zelando, o conselho, zelando pelo reino de Deus, zelando pela vida espiritual daqueles irmãos, chamando a atenção: o que está faltando, por que você não vem, por que você não vai, por que você não participa, por que você não ora, por que você não lê, está chamando a atenção, é preocupação. E muita gente da igreja, ao invés de dar graças a Deus por ter um conselho que se preocupa com as almas, criticou o conselho. Criticou o conselho. Quer dizer, o certo
O que estava sendo certo foi criticado. Então eu estou dizendo porque se houver agora disciplinas, qual foi a disciplina? O motivo da disciplina? A quebra do artigo 14 da Constituição, a letra C, não sustenta a igreja. A igreja tem que louvar a Deus. O conselho está fazendo o que é certo. Alguém foi disciplinado, está faltando a igreja, está lá, quebra da letra E, participar dos trabalhos e reuniões da igreja e das assembleias. O indivíduo participa. Disciplina. Graças a Deus que nós temos um conselho que se preocupa com as nossas almas. Porque se fosse só para receber o dinheiro de vocês e deixar vocês fazerem o que quiserem, se for assim que quer, não tem problema. Eu acredito que eu e os presbíteros não ficam. Aí vai embora, mas vocês elegem outros. E cada um faz o que quer, presta conta quando quer, vive como quer, finge que vai para o céu. Lá de cima Deus não vai fingir que está levando. E no final, no juízo final, paga a conta. É claro. Não tem meias conversas. É algo muito simples. E é uma decisão que a igreja precisa tomar. Só isso. Letra D. É um dever da igreja obedecer às autoridades enquanto estas permanecerem fiéis à Bíblia. Qualquer decisão do conselho, a igreja precisa ver se é bíblica. Se não for, não faça. Agora, se não for, não fale pelos cantos. Apresente um documento dizendo essa decisão ela é irregular, porque tem esse texto bíblico que diz o contrário. Muito simples. Muito simples. Mas ficar o disse-me-disse, como ficou rolando aí com aquelas cartas, não. E a partir de agora, as fofocas vão ser chamadas no conselho também. Então nem me contem. E se tiver fofoca, que seja debaixo de 7 chaves, de preferência no cofre do Banco do Brasil, que é o mais seguro. Mas não digam pelos cantos, que a partir de agora toda fofoca será chamada no conselho. Toda fofoca. O argumento para isso é obstinação à autoridade divina enquanto fiel à palavra. Está aqui a letra D. A carta de Tiago, língua maldizente. A quebra do 9º mandamento, falso testemunho. Vai ser chamado agora. Então, se não tiver coragem de dizer está errado, por isso, também não diga para ninguém. Se diga no banheiro, que você estiver tomando banho, que ninguém escute. Mas a partir de agora vai ser assim. Eu não tinha dado isso antes, porque eu não tinha ensinado. Então, eu busco sempre cobrar do que eu ensino. Como eu não tinha ensinado, não podia cobrar. Mas a partir de hoje foi cobrado assim. E qualquer coisa, esse livrinho aqui, diferente dos testemunhas de Jeová, nós não somos testemunhos de Jeová, que tem as suas leis escondidas. Isso aqui chama-se Manual Presbiteriano. Você pode comprar, ler. Isso aqui, todo crente presbiteriano tinha que ter um bicho desse em casa, para ler, para saber dos deveres, dos direitos, como cobrar as autoridades, os deveres dos presbíteros, dos diáconos, do pastor. Está aqui. Então, se alguém quiser, eu empresto para ler, mesmo que você precise tomar uma decisão contrária a alguma coisa que eu disse, eu ensinei, não tem problema, está aqui. Tem aqui no gabinete, você pode pegar emprestado, é a mesma coisa, tá? Daqui. O que está lá é a mesma coisa, só que isso aqui é mais novo, mas é a mesma coisa. Então pegue, tá? Manual de culto. Esse é o manual de culto. Ele não é um documento oficial na nossa igreja, mas ele é um documento utilizado em toda a nossa igreja para cerimônias religiosas. Posse de pastor. Isso aqui foi feito com vocês quando eu fui eleito e fui instalado aqui. Perguntas para a igreja. Eu vou fazer a do pastor, que vocês podem me cobrar por isso também, né? O irmão promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz desta igreja, seja qual for a perseguição e oposição contra si
se levante por esse motivo? Aí eu disse, prometo. Promete, como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos, e se esforçará com a graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por sua conversação e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus lhe constitui ministro? Eu disse, prometo. Então, se eu conversar algo ou proceder em alguma coisa contrária à honra do Evangelho, vocês precisam me chamar a atenção. Promete ainda estar pronto a tomar sobre si o cargo desta igreja de conformidade com a declaração que fez e aceitar o seu convite, e promete, com o auxílio de Deus, desempenhar para com eles os deveres de pastor? Eu disse, prometo. Todas as vezes que eu falhar, vocês têm que chamar a atenção. Perguntas para a igreja. E vós, irmãos, senhores, membros desta congregação, continuam dispostos a receber como seu pastor esse irmão aqui presente, a quem convidaram e elegeram para esse fim? Todo mundo diz que sim. Prometem receber de sua boca com humildade e amor a palavra da verdade, se submeter a ele no devido exercício da disciplina? Todo mundo diz que sim. Promete animá-lo no seu trabalho, no esforço em que empregar para a instrução e edificação espiritual da vida de vocês? Todo mundo diz que sim. E enquanto lhe for pastor, continuar a dar-lhe a manutenção que lhe prometeram e fornecer o necessário para resguardar a honra e o testemunho do Evangelho para o seu conforto entre vocês? Todo mundo prometeu que sim. Ou seja, não foi dito que vocês tinham que devolver o dízimo para que desse dízimo pague. Por que não é dito isso aqui? Porque o entendimento bíblico é que a contribuição no Novo Testamento é a oferta de generosidade, de voluntariedade, de amor. Então vejam que até na posse do ministro, no voto que eu faço de pastorear vocês e no voto que vocês fazem de serem submissos a esse pastorado, há uma renovação, uma lembrança dessa doutrina da mordomia cristã e da oferta de gratidão, de generosidade, pela qual é a norma de contribuição do Novo Testamento. Tá? Então eu estou mostrando isso para vocês verem que isso não é uma coisa nova, apesar de circular agora na internet sobre dizimar e tal, está sendo novo, mas tenham cuidado aonde lê e aonde assiste na internet, porque tem muitos que defendem que não tem mais o dízimo no Novo Testamento, mas para que não contribuam, para que não haja contribuição. Então esse motivo é errado, é avareza. O ensino bíblico tem que ser tomado, mas para gerar no nosso coração generosidade e não liberdade de fazer o que quer. Agora eu vou fazer o que eu bem quero, então eu não quero dar. Não, não é isso que é dito. Se nós temos a obrigação de sustentar a palavra por meio dos ministros e de socorrer os necessitados, nós temos a obrigação de dar. Mas essa obrigação não é como no antigo, ela é agora revestida da graça de Cristo, do sacrifício de Cristo, do amor de Cristo, e ela tem que ser feita com generosidade. Tá? Dúvidas? Não? Eu espero, a minha alegria, eu orei por isso antes de dar esse estudo, até comentei com a Neuma, que não é fácil você falar sobre isso. Não pense que é fácil, não. Mas eu orei e pedi graça a Deus, mas eu espero que a partir de hoje, todos contribuam e a arrecadação da igreja dobre. A minha esperança é que ela dobre, não é que ela aumente, é que ela dobre, para que no próximo ano, a partir desse ano já, a gente já possa escolher um lugar aqui para plantar uma igreja e já possa fazer um convite a um pastor para estar aqui e já comece a haver lugar para alugar e já se prepare em oração para isso. Então eu espero que a arrecadação dobre, porque os que ganham pouco contribuirão com pouco. Os que têm mais, não bota a palavra ganhar, né? Não coloque, mas os que têm pouco contribuirão com pouco. Os que têm mais contribuirão com mais. Mas eu sinceramente espero que a arrecadação da igreja dobre. Tá? Isso não vai aumentar a minha congregação, nada disso não, mas eu espero que ela dobre. Dobre, para a gente já começar a ver um bairro aqui, para plantarmos uma igreja e já começarmos a sondar pastores para virem para cá.
para trabalharem nesse ponto de pregação. É hora, tá? É igual casamento. Fale. Não, tá cedo. Fale agora ou cale-se para sempre. Nenhuma dúvida? Não. Vai continuar do jeito que está lá. Mesma coisa. O que vai mudar é dentro. É do coração. Pastor, se eu quiser continuar ofertando os 10%, meu filho, faça. Se eu quiser dar mais, é com o coração. E se for menos, tem que ser com o coração. Mas o que tem que reger é exatamente a generosidade, a disposição de Deus no nosso coração, a alegria em dar, presteza em socorrer, amor pela palavra, amor pelo Reino de Deus. Eu espero que a partir de agora, Jandeilson e Francisco, que são os tesoureiros, tenham trabalho de contar esse dinheiro. Para que a gente de fato possa fazer tudo aquilo que é necessário na nossa cidade. Botar esse prédio para funcionar, fazer, quem sabe, uma instituição de ensino aqui gratuita para crianças carentes, poder oferecer um sopão lá no Ipirazinho, sem pedir a ninguém, mas com as verbas da igreja. Tudo isso é possível. Basta que nós façamos aquilo pelo qual a palavra nos orienta. Amém? Vamos orar? Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito que a revelou de maneira muito clara, e Te louvamos por isso. O Senhor tira de nós o peso da lei e traz ao nosso coração a alegria do amor de Cristo, a alegria da generosidade, da presteza. Muito obrigado, Senhor. O Senhor, de fato, nos ensina a sermos como o Senhor mesmo, generoso em dar, pronto em socorrer. O Senhor quer que de fato a nossa vida possa imitar a vida de Cristo. E é algo muito honroso para nós. Somos apenas homens e mulheres, pecadores, que nascemos e morremos, mas o Seu desejo é que nesta vida o caráter santo de Cristo seja vivido por nós. O Senhor nos honra com esse chamado para sermos santos como o Senhor é, para imitarmos aquilo que Cristo é, sendo Ele Deus, Senhor de tudo. Mas esse caráter santo o Senhor nos possibilita viver, e isso é um título de honra que o Senhor nos dá. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado porque o Senhor trata o nosso coração. Muito obrigado, Pai. É com muita alegria que nós podemos Te agradecer, porque o Senhor, sendo o dono do ouro e da prata, ainda aceita as nossas ofertas para o sustento do Teu reino e da Tua palavra, sendo que a nossa própria vida não pertence a nós, mas o Senhor nos permite, como trabalhadores do reino, sentirmos um pouquinho do gosto de pertencer a esse reino, de sustentar este reino. Obrigado, Pai. Nosso desejo é que, de hoje em diante, ó Deus, toda essa igreja acorde para estas verdades e mude. Apesar de nem todos os membros estarem aqui para este ensino, mas que esta palavra se divulgue e que todos, com temor e tremor nos seus corações, possam com generosidade, com alegria, contribuírem, ofertarem na casa do Senhor, para que de fato possamos levar o nome de Cristo a essa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, a todo este mundo. Nosso rogo também, ó Pai, é que pela nossa obediência ao Senhor, o Senhor também se anime a trazer os Teus eleitos nessa cidade.
Como o Senhor mesmo disse ao apóstolo Paulo em Coríntios, que o Senhor ainda tinha muitos eleitos naquela cidade. Cremos também que o Senhor ainda tem muitos nessa cidade. Leva-nos até eles, ó Deus. Leva-nos até eles pela palavra, pela vida, pela pregação. Traz eles, ó Deus, para ouvirem a Tua santa palavra. Traz eles para serem chamados ao arrependimento. Traz eles, ó Deus, para que descubram que são Teus filhos e que vivam agora para a glória do Seu nome. Traz os Teus eleitos, ó Deus. Traz os nossos irmãos que estão adormecidos nessa cidade, para que ouçam a palavra, se despertem e vivam para a glória de Cristo. Em nome de Jesus, dá-nos um bom dia, uma boa refeição, prepara-nos para o culto. Prepara-nos para ouvir mais uma vez a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.